Olha só quem voltou para trazer para vocês mais um assunto super interessante, mas antes disto gostaria que vocês pudessem se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar. Bom, é o seguinte, gente, eu dei uma olhada numa entrevista meio que de relance bem rapidinho, né? E seria uma entrevista da Meryl Streep falando que os filmes de hoje em dia tem que ter o lado bonzinho e o lado do vilão, né? O famoso herói versus o vilão, que hoje os filmes não são feitos para pensar, trazer uma história de profundidade e por aí vai. E de um lado ou de outro, eu até concordo em como a Meryl Streep trouxe isso, porque existem filmes que é para todos e tem filmes que não é. Certo? Tem filmes que traz assuntos pesadíssimos, assuntos pra gente discutir com a família, com amigos, ou não sei, discutir com algum jornalista, né? E ao mesmo tempo é isso que os filmes são, né? De você trazer a sua opinião, a forma como aquele diretor, aquele roteirista trouxe aquela história. E se a gente for falar sobre isso, existem filmes do Christopher Nolan, Steven Spielberg, Woody Allen. Eu entendo que o Woody Allen tem várias polêmicas por conta dele, mas é um diretor que também traz essa parte de filmes para você pensar e eles traz temas interessantes. Muitas vezes os temas são tão bobos que se tornam interessantes. Então assim, são temas de guerra, de amor, de romance, do que vai acontecer no meio do caminho. É um tema um pouquinho mais forte da parte que atualiza, né, que traz o público para entender que esse tema também casa com o tema atual da sociedade. E isso é muito interessante, isso é muito legal, como esses diretores fazem, né? Por incrível que pareça, existem outros diretores, além desses que eu falei, que também traz essa nova versão de trazer o público, do público mergulhar naquela história, de pensar, para o público pensar, fazer o mínimo esforço de entender o que o personagem está fazendo, né? Se o personagem... Pode ser que o personagem seja um herói ou vilão, ou os dois. Lembrando que na nossa sociedade, todo mundo é vilão, todo mundo é bonzinho, todo mundo é todo mundo. Porque a nossa sociedade é assim, a gente se comporta assim, porque todo mundo vai querer pisar na sua cabeça, todo mundo vai querer pisar aonde você está pisando, porque é assim como que funciona a sociedade. Só que ao mesmo tempo, quando a gente vê uma atriz já conceituada em Hollywood por conta da sua idade e ela falar disso, é porque hoje em dia uma geração que está vindo é uma geração que precisa de tudo mastigado e mostrar que aqui é bonzinho, aqui é vilão, é o herói ganhando o vilão e é isso, é nós e acabou. Certo? Então, o jeito como ela fala é que precisa ser mastigado. E lógico, ela citou os filmes da Marvel de novo, né? E por aí vai. Eu entendo que os atores não gostam muito de como a Marvel é feita, como os filmes da Marvel são feitos, mas enfim. Mas é como ela trouxe uma forma de pensar, ela não criticou os filmes da Marvel, ela trouxe que os filmes têm que ser assim para não trazer uma reflexão, né? E isso já, né, quase todos os atores já falaram sobre isso, mas ao mesmo tempo, muitos atores eles têm que defender os dois lados, né? Eles têm que defender o lado do herói, que é os filmes estilo Marvel, ou filmes estilo flexão, né? Então, existem atores que defendem os dois lados. É lógico também que existem diretores que já reclamaram de como os filmes são feitos hoje, né? Que é um filme de parque de diversão e eles já falaram que não, o filme não pode ser só parque de diversão, tem que ser um filme para você pensar e analisar e entender de como eu fiz, porque o filme é desse jeito, porque eu escolhi aquele ator e por aí vai. E gente, eu falei também na parte mastigada, né? A parte mastigada é a geração de hoje em dia. E quando a gente fala de Meryl Streep, a gente sabe muito bem como que são os filmes dela, certo? Mas, por conta de ser uma pessoa já de idade e entende como que funciona um set de filmagem, hoje em dia, por conta da geração de hoje, os filmes têm que ser mastigados
e entendidos que é um filme que vai durar mais ou menos entre 1 hora, 1h30, 1h40, no máximo 2 cravadas, e vai trazer ali um assunto mastigado para a pessoa. Por que o assunto vai ser mastigado? Por conta da tecnologia, rede social, as coisas têm que ser rápidas e entregues, certo? E isso já houve uma entrevista também do Ben Affleck e do Matt Damon. Não foi o Matt Damon, acho que foi o Matt Damon, não vou lembrar muito bem. Ou o Mike Wahlberg, não vou lembrar. Que ao mesmo tempo eles já falaram disso, que quase todas as cenas, ou tem uma cena ou outra, que eles entram na cena e tem que falar o que aconteceu em 2 cenas atrás. E tem que ser mastigadinho porque a pessoa não tá olhando o filme direito, tá no celular, vendo as suas redes sociais e por aí vai. E, gente, isso acontece, tá? Então, assim, quando um ator, né, como Matt Damon, Ben Affleck ou Meryl Streep ou alguns diretores falam de como os filmes são feitos hoje, eles estão trazendo uma crítica, não estão apontando um dedo enorme, não estão falando que não vão ver esse filme, só que ao mesmo tempo eles percebem que não está tendo profundidade naquele roteiro, naquele filme que você está vendo. Lembrando, eles foram escolhidos a dedo para trazer um tema interessante, para trazer um tema que vale a pena ser discutido. Então, quando a gente vê um Oppenheimer dirigido pelo Christopher Nolan, ou um outro filme com outro diretor também super conceituado, além de trazer uma problemática de uma época, uma problemática atual, eles estão trazendo também uma reflexão. E são filmes que vão durar aí mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, ou até 3 horas de filme. Eu entendo que são filmes longos, mas ao mesmo tempo eles querem trazer o público e falar o seguinte: a gente está tentando falar para você sobre um assunto de uma determinada época para trazer para a atualidade. Então, assim, eu entendo que tem pessoas que vão também criticar esses atores, esses diretores que reclamam dos filmes de hoje em dia. Tudo bem reclamar, todo mundo tem direito a uma opinião, certo? Isso acontece com a gente, como público, jornalistas ou outros atores ou outros diretores, e muitas vezes existem diretores e atores que preferem fazer filmes mastigados, ou como são os filmes da Marvel, porque é um pouco mais fácil de introduzir aquele personagem ou aquela personagem. Só que é difícil, tá, gente? Hollywood sempre muda, isso também acontece no mundo dos jogos, certo? Mas o mundo dos jogos já é outra história, outro rolê, porque os dois, tanto os jogos de videogame e filmes e séries, eles trazem aí a arte original, que existe um amor à arte. Só que para jogos de videogame é diferente, porque muitas vezes a empresa quer que você faça um jogo e a partir daí a empresa nem sabe se vai querer lançar esse jogo. Então, assim, gente, pro mundo do entretenimento, ter algo mastigado para a geração de hoje é super fácil, super rápido fazer, porque vai ser um filme mais ou menos de 1 hora, 1h30. E se for 2 horas é muito, mas é um filme mastigado, com um plot mastigado, com algo diferente que não traz reflexão. É um filme raso, mas ao mesmo tempo é um filme de ação, de aventura, de comédia, né? E é isso, tá, gente? Eu entendo também que o que eu tô trazendo aqui pra vocês são algo que pode ser que você não concorde, né? Não concorde com isso que eu estou falando, eu entendo muito bem. Mas ao mesmo tempo, são coisas que valem muito a pena também a gente refletir um pouquinho. Por quê? Repito e reitero, a nossa geração de hoje em dia, essa nova geração, é uma geração que precisa de tudo mastigadinho e ao mesmo tempo atores e atrizes como Matt Damon, Ben Affleck e Meryl Streep estão reclamando sobre isso. Eles estão trazendo uma crítica e uma reflexão para que Hollywood e o entorno da indústria do entretenimento pode ser que tentem mudar aquilo, mas vai ser meio difícil, tá? Então, assim, se você não concordar com aquilo que eu estou falando, como falei, eu entendo perfeitamente, tá bom? O assunto fica por aqui e calma que daqui a pouco eu estarei voltando para vocês. E com isso, quero convidar vocês a ver um filme
ou uma série, ou jogar um jogo de videogame, tá bom? Porque aqui eu também vou fazer igualzinho com aquilo que eu já falei pra vocês, tá bom? É isso, um grande abraço e calma que eu estarei de volta, tá bom? É isso, fui!